Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O US Open está aí, batendo as nossas portas. E a partir desta segunda-feira, Flushing Meadows deve se misturar entre emoções, surpresas e lágrimas. Alguns fatos históricos já marcam essa edição, que mal começou, estão aí se comemorando os 50 anos da ATP, a ATP que foi fundada justamente no US Open de 1972, a famosa reunião do estacionamento do US Open, onde os tenistas decidiram criar uma entidade para que os representasse, né? Foi o primeiro passo ali do surgimento da ATP. Também estamos marcando 25 anos do estádio Arthur Ashe, que vocês sabem é o maior estádio de tênis, estádio fixo de tênis do mundo, 23.771 assentos, agora que ele foi coberto, esta é a proporção do magnífico Arthur Ashe. E temos aí também, obviamente, a expectativa da despedida de Serena Williams. Os americanos estão assim muito emocionados com esse momento. Até ontem eu achei muito legal que no sorteio das chaves que aconteceram ontem, na masculina e feminina, ontem, quinta-feira, a Serena Williams foi a manchete do site oficial do US Open, né? O sorteio, a trajetória da Serena foi a manchete do site do US Open, ou seja, eles deixaram em segundo plano toda a área masculina, com o Nadal, Medvedev, deixaram em segundo plano também o feminino, com a Iga, com o número 1 do mundo, com todas as suas coisas, todo o seu domínio no circuito, e deram toda a prioridade para Serena Williams. Então estamos aí, mal começamos o torneio, quer dizer, sequer, mal acabou o qualificatório só por enquanto, e já temos aí todas essas ações, todas as lembranças históricas e momentos importantes, né? Eu aproveitei o podcast desta semana, obviamente aguardei sair o sorteio da chave, para responder uma série de perguntas que me fizeram ao longo da semana, desde segunda-feira, desde das surpresas que foram esses torneios preparatórios, Montreal, Toronto e Cincinnati, inclusive com a campanha excepcional da Bia Haddad Maia. Então eu esperei sair o sorteio da chave para fazer esse podcast aqui e tentar responder. Eu selecionei perguntas aqui do pessoal e tentar responder, que eu acho que vai ser meio uma média do que todo mundo quer saber ou poderia se interessar às vésperas do quarto Grand Slam da temporada. Então vamos lá. Obviamente, pergunta óbvia que me fizeram é sobre os favoritos da ala masculina. Olha, para mim, se não der Medvedev, Nadal, Alcaraz e Tsitsipas, para mim vai ser uma grande surpresa. Aliás, vocês sabem que esses 4 jogadores também disputam entre si o número 1 do mundo, com uma vantagem enorme para o Nadal, que eu acredito que ao final do torneio vai recuperar a liderança do ranking, que ele ocupou pela última vez no Australia Open de janeiro de 2020, portanto aí 2 anos e meio que o Nadal não ocupa o posto. Isso por uma questão matemática, numérica, o Nadal tem uma vantagem muito grande, quer dizer, qualquer tenista para tentar barrar o Nadal tem que chegar na final do campeonato, né? Quer dizer, já é uma grande distância, né? Mas eu digo isso também pela questão técnica, física, experiência. Eu acho muito difícil que o título escape desses 4 nomes, né? Medvedev é o atual campeão, a gente sabe que o piso duro é a quadra predileta dele, mas ele não está jogando tudo isso. Estou achando o Medvedev meio tenso, ele não está solto em quadra, eu vejo às vezes duvidando dele próprio que está fazendo, está jogando muito recuado, seus adversários estão se aproveitando muito disso. Olha que ele sofreu demais, levou um baile do Kyrgios lá em Montreal, depois perdeu agora também em Cincinnati. Então os adversários estão deitando e rolando nessa postura do Medvedev muito recuada numa quadra sintética. O que para ele funcionou em 2019, 2020, até o ano passado, agora parece que parou realmente de funcionar. Então eu vejo o russo aí num dilema tático do que fazer, né? O Nadal, obviamente, é um nome excepcional, mas a gente não sabe como está a questão física do Nadal, né? Foi na Cincinnati, não jogou bem, não mostrou desenvoltura, claro, ficou parado desde o Wimbledon com a contusão abdominal.
treinou muito, né? Desde que ele perdeu lá em Cincinnati, ele treinou demais, todo santo dia. Depois imediatamente já foi para Nova York agora esse final de semana, também não parou de treinar um minuto sequer. Então ele está extremamente treinado e aparentemente muito bem fisicamente entusiasmado. Porém, obviamente que treinar é uma coisa, jogar é outra, e a gente precisa ver o que acontece. A chave Nadal é muito propícia, então eu acredito que ele vá ganhando confiança a cada rodada que ele avançar. Então eu acho que ele realmente é um enorme favorito. Eu diria, para mim, ele é o grande favorito neste momento. O Alcaraz também, mesmo caso do Medvedev, o Alcaraz é um jogador um enorme potencial, né? Todo mundo sabe disso, mas eu vejo também duvidando um pouco da sua própria atuação. Às vezes ele joga defensivo, às vezes ele joga ofensivo. O pessoal também já descobriu como jogar com o Alcaraz, explora muito o backhand dele, ergue bola no backhand dele. Então ele já está pensando mais para jogar, e quando isso acontece, obviamente as dúvidas acontecem, e como eu também previ, né, que escrevi isso lá no blog do Tênis Brasil, quando o Alcaraz passasse a ser favorito, com a obrigação de ganhar, a situação iria mudar, a tensão seria maior, e ele próprio reconheceu isso lá em Montreal e novamente em Cincinnati. E o Tsitsipas é um jogador, obviamente, com enormes recursos técnicos, né? Um jogador muito liso, rápido, forte fisicamente e tal, tem 1000 recursos, pode dar slice, pode dar top spin, pode ver o que ele bem entender, mas é ainda um jogador instável, né? Acho que nos grandes momentos, na hora do aperto, eu vejo o Tsitsipas sempre escapando. Então tá aí, é um quadro, para mim esses 4 nomes tendem a ganhar o campeonato, sairia desses 4 para mim o título, porém, cada um ali tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Tirando esses, quem seriam as duas, vamos dizer assim, surpresas mais favoráveis, mais possíveis de acontecer? Eu ficaria com os italianos, o Sinner e o Berrettini. O Sinner, eu gostei muito de ver o Sinner jogar, apesar dele não ter ido tão bem quanto ele poderia ter ido em Montreal, em Cincinnati. Eu gostei muito da forma como o Sinner jogou, muito agressivo, sacando muito melhor do que ele já sacou, se deslocando extremamente bem pela quadra. Eu vi realmente um Sinner diferente, eu gostei dessa atuação dele. Obviamente o US Open tem 5 sets, os 5 sets é um outro jogo de tênis, né? Então é possível que isso lhe dê mais tempo de pensar, de maturar o show, de adaptar. Hoje o técnico pode interferir, pode dar umas dicas durante o jogo. Então eu acho o Sinner um cara bem perigoso para esse US Open. E o Berrettini, né, pelo saque, precisa sempre ver as condições da quadra. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão da quadra, mas o Berrettini é um cara que quando ele saca muito bem, quando ele consegue usar o forehand, ele é um jogador extremamente perigoso. Kyrgios e Coric, me perguntaram, Kyrgios tem chance? Coric agora embala? Olha, óbvio que eles têm a oportunidade de ganhar o campeonato, mas eu não apostaria minhas fichas nenhum nem no outro. Eu acho que o Kyrgios é um jogador excepcional, né? Já cansei de dizer isso para vocês. Para mim é o mais talentoso que eu vi surgir nos últimos anos aí no circuito. Porém não tem a consistência, e um Grand Slam são melhores de 5 sets, alguns jogos são muito duros física e mentalmente, então eu não sei até onde o ponto vai. O Kyrgios já tem, por exemplo, uma terceira rodada com o Medvedev, é um jogo duríssimo, embora ele tenha ganhado lá em Montreal. E o Coric fez essa campanha incrível em Cincinnati, jogou muito o Coric em Cincinnati, gostei demais da forma como que ele sacou. Acho que o Coric nunca sacou tão bem assim na vida dele. Usou muito o seu backhand, né, que é o grande golpe dele, e ele próprio estava muito feliz porque o forehand não o deixou na mão, né? O forehand sempre foi um ponto ali mais vacilante do jogo dele, e fazendo até boas transições à rede. Então, eu vi o Coric muito, muito bem lá em Cincinnati, uma desenvoltura espetacular, né? Só ganhou de gente boa, mas para o US Open eu acho ainda um pouco prematuro que ele vá tão longe assim. Aí, obviamente, me perguntam aqui, este Grand Slam não fica capenga com a ausência do Djokovic? Bom, vamos falar rapidamente de duas situações do Djokovic, porque também existe a pergunta sobre o que eu acho em relação à ausência do Djokovic, a ele ser barrado de jogar o US Open. Bom, as regras estão colocadas na mesa. Todo mundo sabia há muito tempo que esta é a regra sanitária nos Estados Unidos. O Djokovic também sabia muito bem disso. Felizmente, ele desta vez não cometeu aquele erro que ele cometeu para mim, de ter ido à Austrália e forçar sua entrada na Austrália, e aí aconteceu toda aquela coisa extremamente chata com ele, com a deportação e tribunal, aquela coisa horrível. Então, pelo menos dessa vez, ele ficou esperando em casa que houvesse uma mudança na regra, esperou até o último minuto
Houve críticas ao Djokovic porque ele não abandonou, ele não abriu mão da inscrição dele antes, né, antes do qualifying começar, tirando a chance de alguém jogar e tal, e só foi anunciar ontem, praticamente em cima da hora do sorteio. Mas por que isso aconteceu? Eu já respondi isso lá no blog, vou lembrar de novo aqui para vocês. O CDC, que é o Centro de Controle de Enfermidades dos Estados Unidos, do governo norte-americano, é quem manda, né, nos Estados Unidos, é a Anvisa dos Estados Unidos, eles divulgariam, como fizeram, dia 25 de agosto, exatamente no dia do sorteio do US Open, atualizariam as normas sanitárias, principalmente em relação à Covid-19. E o que aconteceu? Eles não mudaram absolutamente nada, mantiveram as regras vigentes, ou seja, estrangeiros que não moram e não têm residência nos Estados Unidos, não têm residência e não têm passaporte fixo nos Estados Unidos, que embarquem de qualquer lugar do mundo, tem que, no ato do embarque, apresentar o comprovante de vacinação completo. O que Djokovic não tem, porque todo mundo sabe, ele se recusa a vacinar. É um problema dele, é uma decisão dele, ninguém pode exigir que ele se vacine, é uma postura dele. Só que, obviamente, cada postura que você toma na vida, você tem que arcar com as consequências dela. Então ele ficou de fora do US Open. Eu lamento demais que ele tenha ficado, que seria mais um nome espetacular aí para colocar no bojo desse torneio. Um cara que acabou de ganhar o Wimbledon, né? Nem teve os pontos de Wimbledon computados, que poderia ter colocado até numa posição melhor no ranking, poderia até estar brigando pelo número 1 do ranking se os 2.000 pontos de Wimbledon não tivessem sido computados. Mas enfim, é realmente uma pena que ele, que é um jogador excepcional sobre a quadradura, embora até no US Open ele não tenha tantos resultados espetaculares assim, né, embora seja tricampeão, mas obviamente ele faz uma falta enorme, né? Lamento por ele não ir, porque ele desfalca o campeonato, porém é a consequência de sua decisão pessoal, e ele então tem que arcar com isso. O slam fica capenga? Olha, fica de certa forma, porque nós não temos Djokovic, não temos Federer jogando o campeonato. Nunca vamos esquecer que o Federer não está jogando, o Federer tem 5 títulos no US Open, o Federer é um gênio da quadradura, e está afastado muito tempo. Então, dos grandes nomes do tênis, nós só temos o Nadal em quadra, né? Porém, isso para mim não vai diminuir em nada a beleza de quem levar o troféu, porque temos aí jogadores de extrema e enorme qualidade. Espero que vocês tenham visto principalmente Montreal e Cincinnati nessas últimas semanas, porque se vocês fizeram isso, acompanharam algumas rodadas, pelo menos os jogos mais importantes, vocês viram que qualidade técnica se está jogando tênis masculino hoje. Jogos excepcionais, jogadores que são 9, 10 do mundo, jogadores que estão 15, 20 do mundo. Acabei de citar o próprio Colic, que era 150 do mundo. Os caras estão jogando um tênis de primeiríssima qualidade. Fisicamente são touros dentro da quadra, se desmexendo, muita variedade. Nós vemos cada vez mais variação de jogo entre esses jogadores. Então, o tênis não perde. Perde pelo Djokovic, óbvio, mas não tenho receio de que o campeonato perca a qualidade porque ele não esteja, porque nós temos aí um enorme arsenal de jogadores com grande capacidade técnica, né? Muito bem, eu falei lá que houve uma pergunta sobre a velocidade, então está aqui, olha, o US Open está mais lento, mais rápido, qual é a expectativa? Olha, a USTA, a organização, a promotora do US Open, a Associação Norte-Americana, que é dona do US Open, ela continua dizendo que ela usa a mesma mistura sobre a superfície. Você sabe que é uma superfície sintética, o que vale é a última camada de resina que vai em cima da quadra, é isso que determina a velocidade dela, e a USTA jura que ela usa exatamente a mesma mistura desde 2004, ou seja, que nada deveria mudar na quadra, né? E que a velocidade só vai variar dependendo principalmente do clima, ou seja, quando está muito úmido fica mais lento, quando está muito sol fica mais rápido, está muito vento, muda tudo, e até do uso da quadra. Quanto mais a quadra é usada, obviamente ela vai perdendo um pouco mais de grip e a quadra vai ficando mais veloz. Mas eles juram então que essa variação vai depender exclusivamente do clima. Mas uma coisa é certa, isso foi medido pelo Hawkeye, né, que é aquele sistema que mede as velocidades da quadra, e Nova York é de 10 a 20% mais lento do que Melbourne, do que o Australia Open. Então isso é claro.
o US Open é mais lento do que o Australian Open. Isso é legal, né? Porque coloca mais um humor aí. Se o Nadal ganhou no Australian Open em cima do Medvedev numa quadra que é mais rápida do que o próprio US Open, tá aí as grandes chances do espanhol de brilhar. Estou falando disso porque o espanhol é um jogador basicamente de fundo de quadra, né? Aliás, por falar em clima, eu estava olhando aqui, segunda e terça-feira, agora os 2 primeiros dias de US Open, a expectativa é das maiores temperaturas do campeonato inteiro. A gente deve chegar bem perto ou até ultrapassar os 30 graus com a umidade enorme que existe em Nova York. Então esses 2 dias aí não vão ser fáceis para os jogadores. Muito bem, separei também algumas perguntinhas a respeito da chave feminina, né? A chave feminina em que nós temos nossos olhos todos voltados para Beatriz Haddad Maia. Muito legal, não sei se vocês visitaram o site do US Open agora, logo depois do sorteio, até um pouquinho antes do sorteio e depois do sorteio também. E o site do US Open, o articulista que analisou a chave e deu as perspectivas dos candidatos ao título, de quem pode ir longe no torneio, cita nominalmente a Bia Haddad Maia ali, entre as jogadoras que tiveram um desempenho espetacular nas últimas semanas na quadradura e, portanto, se colocando ali entre as candidatas a ir longe no campeonato, né? Eu achei bem legal isso, um reconhecimento do trabalho, do esforço e do crescimento técnico da Bia ser destacada ali no site do US Open, num universo aí de jogadores que só tem fera, né, gente? Só tem campeãs de grandes slam, feras, top 10 e tal, e ali a Bia sendo citada nesse contexto. Aliás, ela foi citada também junto com a Caroline Garcia, que infelizmente ficou no lado da Bia da chave. Aliás, também me perguntam isso, qual é a chance da Bia no US Open? Olha, a Bia pegou uma chave duríssima, né? Puxa, como cabeça 15, a gente pensa assim, poxa, é uma cabeça alta, né? Porque os 16 primeiras cabeças de chave são cabeças bem altas para um Grand Slam. Então você espera que haja, com alguma sorte, adversários menos classificados, menos históricos, menos potentes para você enfrentar. E não foi isso que aconteceu com a Bia, né? Já pegar a Ana Conjur logo na primeira rodada, Ana Conjur, que é campeã juvenil do US Open, fez 4 de final no US Open, jogadora jovem e ao mesmo tempo bastante experiente, adora a quadradura, se joga muito bem na quadradura. Então logo de cara a Bia já tem uma estreia dificílima, né? E depois ainda tem, aí para sua frente, inclusive, a Bianca Andreescu na segunda rodada. Eu acho muito difícil que a Andreescu não vença a sua partida de estreia, né? Pega a Bianca Andreescu que é campeã do US Open, né? Um jogador que adora também o piso duro, muito versátil e tal. Não está jogando tão bem, na minha opinião. Eu vi todos esses jogos dela agora nas últimas semanas, não vejo a Bianca jogando tudo que ela fez. Inclusive, fisicamente, eu acho que ela ainda está devendo, mas é uma jogadora extraordinária, né? E se passar por essas duas, muito provavelmente ela pega a Caroline Garcia, que vem dessa campanha incrível em Cincinnati. Ela jogou demais, essa francesa, sacando muito bem, muito veloz, agressiva nas paralelas. Olha, a Caroline Garcia, muito tempo eu não vi ela jogar tão bem assim, né? Eu estava até mais vendo a Caroline Garcia jogar dupla do que simples, né? Porque dupla também é uma duplista excepcional, né? Aliás, quando você vê a Caroline Garcia indo para a rede, você pode ter certeza que ela vai matar o ponto, porque ela é uma duplista de primeiríssima linha, né? Então, olha, uma chave realmente muito dura para a Bia. Vamos ficar todos na torcida. A Bia já estreia na segunda-feira, né? Vamos ficar todos na torcida, mas realmente não foi os melhores mundos para a Bia Haddad Maia. Bia que defende uma quantidade grande de pontos, né? Porque ela depende de resultados do ano passado, que ela não jogou o US Open, né? Ela jogou o quali e perdeu, ela tem 20 pontos para defender do quali. Depois ela jogou torneios W60 na França, no site francês, ganhou 2 torneios lá, então ela defende todo esse mundaréu de pontos nesse período do US Open. O ideal é que ela chegasse na terceira rodada para defender esses pontos e assim poder se manter ali entre as 15, 16, 18 do mundo, mas tem esse problema todo de ser uma chave difícil, né? De qualquer forma, se a Bia não for tão bem, se ela cair ali 2, 3, 5 posições, isso não muda em nada a sua temporada excepcional. Ela vai ter muito tempo de recuperar esse espaço. Sobre isso, me pergunto a questão das bolas diferentes, que muita gente, a Iga reclamou, a Paula Baldosa reclamou, mais uma atriz agora hoje reclamou, me fugiu agora no momento quem foi, mas jogadores importantes que reclamaram da bola usada para o circuito feminino. Não sei se vocês sabem, mas isso é bem conhecido.
O US Open é o único torneio, não é nem o Grand Slam, é o único torneio que sempre usou uma bola mais leve, menor e mais leve para o circuito feminino, com o intuito de deixar os jogos femininos mais velozes, né? Agora, isso é uma coisa de 20 anos atrás, né? Hoje em dia isso já não acontece. As meninas estão batendo muito na bola, melhoraram muito em todos os aspectos de saque de evolução, bolas de base. Então realmente não haveria necessidade alguma do US Open continuar usando essas bolas diferentes para a chave feminina. Porém, vamos deixar bem claro que todos os torneios preparatórios para o US Open, o chamado US Open Series, né, que são os torneios preparatórios, aí se inclui Toronto, isso inclui Cincinnati, e todo o tempo que você treinou para esses torneios, você treinou com essa bola. Então a Iga treinou com essa bola o tempo inteiro, a Halep treinou com essa bola o tempo inteiro, a Paula Badosa, que reclamou da vida, jogou, todas elas têm treinado com essa bola e jogado com essa bola, né? Então, embora seja diferente, não é o fim do mundo. A adaptação de um tenista profissional para a bola e para o piso é muito rápida. 2, 3 dias os caras estão completamente adaptados à situação que tiveram, né? É muito pior, até eu brinquei nisso no blog, até um internauta achou engraçado, é muito pior para a dupla mista, em que o homem tem que jogar com essa bola, e aí sim ele não está nada habituado a jogar com uma bola mais leve, que obviamente voa muito mais, né? Então o maior trabalho, na verdade, desse uso diferenciado da bola fica ali para a dupla mista. Então eu acho sim que o US Open deveria rever essa regra, não vejo mais necessidade disso acontecer no circuito atual, porém também não vejo tanta motivo de reclamação assim, já que as meninas estão aí há 3, 4, 5 semanas treinando exatamente com a mesma bola, né? Todo o circuito preparatório para o US Open é jogado com a Wilson US Open, que é a bola oficial do Grand Slam de Nova York, ok? Vamos lá, favoritas. Putz, olha, favoritas tá difícil. Obviamente a Iga Swiatek é o grande nome do circuito hoje. Não está jogando tão bem, desde o Wimbledon ela não vem jogando tão bem, não foi bem na quadradura agora. Perdeu até em casa, né? Lá em Varsóvia, perdeu no Saibro em casa. Então perdeu um pouco o embalo a Iga depois de Roland Garros, né? Tá meio que é natural, né? Ela ganhou demais, ela estava numa fase extraordinária, e então é natural que até se perca um pouco isso, né? Mas eu ainda acho que ela é, para mim, a principal favorita, e colocaria muito pertinho dela a Simona Halep, desde que a Halep esteja fisicamente bem. A Halep, de vez em quando, o físico deixa ela um pouquinho na mão, né? Eu gostei até de como ela jogou Toronto, né? Que ela jogou super bem, inclusive ganhou da Pia na final, mas eu acho que ela ainda precisa talvez ter sorte ou administrar melhor a parte física, né? E como vocês estão vendo aí, em dias de muito calor, isso lá em Nova York pega pesado. Mas eu colocaria ela e a Iga como principais candidatas, deixando ali num segundo plano a Sakkari, a Jobber e a Sabalenka. Ah, mas a Sabalenka, sim, a Sabalenka, menina, não sei se vocês viram os jogos dela agora, essas últimas 2 semanas, mas ela jogou um belíssimo tênis, sacou muito bem, batendo absurdamente forte na bola. Claro que ela dá aquelas viajadas, exagera na dose, mas quando ela está aplicada dentro de quadra, quando ela está confiante, essa menina é um perigo. Então eu não a descarto numa quadra dura, razoavelmente veloz, como é o US Open, de jeito nenhum. E vamos deixar ali as 2 norte-americanas que para mim podem aprontar alguma coisa, até torço para que as 2 sigam longe no campeonato, principalmente a Coco Gauff, que é uma tenista que eu gosto demais dela. Ela tem um potencial incrível, essa menina. Ela ainda não, embora esteja um ranking excepcional e grandes resultados, eu acho que ainda não está jogando o tênis que ela pode jogar, muito presa no fundo de quadra, às vezes um pouco tensa demais, mas eu gosto demais da Coco Gauff, e se ela conseguisse dentro de casa aproveitar esse gancho para ir longe, seria bem legal. E a Jessica Pegula, que é uma jogadora típica de quadradura, né? Faz tudo direitinho na quadradura, também eu acho que tem uma chance de ir longe. Vai depender um pouquinho mais de sorte talvez, mas eu acho que ela tem alguma chance. Porém, as minhas favoritas são essas que eu citei. Vou lembrar aqui também para vocês uma coisa legal, importante. Desde 2017, incluindo 2017,
todas as temporadas tem tido 4 diferentes campeões de Grand Slam. Então, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, não se repete uma campeã de Grand Slam na mesma temporada. E olha que 2020, estou falando isso porque em 2022 nós já temos 3 diferentes campeãs, né? A Barty lá na Austrália, logo depois ela aposentou, a Iga lá em Roland Garros e a Elena Rybakina, que aliás não vamos esquecer da Rybakina não para o US Open, né? Ela não jogou bem esses torneios preparatórios, mas o jogo dela casa muito bem, né, com uma quadra veloz. E a Rybakina então, que ganhou o Wimbledon. Então nós já tivemos 3 diferentes campeãs de Grand Slam, não custa nada acontecer, e se a gente lembrar da loucura que foi o torneio do ano passado com a Raducanu na final com a Leila Fernandes, vamos ver que isso é possível mesmo termos algumas surpresas. Para finalizar, obviamente o adeus de Serena Williams, que é o ponto alto desses primeiros dias de US Open, né? Eu torço demais para que ela pelo menos passe a primeira rodada. A Danka Kovinic é uma boa jogadora, mas acho que a Serena tem condições de ganhar dela. O problema da Serena é conter a sua emoção, a sua ansiedade. Vai ser impossível para a Serena, que é uma jogadora muito emotiva, todo mundo sabe disso, ela se controlar ali, né? Ela vai abrir a sessão noturna de segunda-feira, já está determinado isso, aquela sessão noturna que primeiro tem aquela rápida cerimônia às vezes não tão rápida, mas costuma ser rápida, aquela cerimônia de abertura que a USGA faz, e ela jogaria em seguida, né? E obviamente que ela vai estar nervosa, vai jogar no Arthur Ashe, vai estar lotado. Os ingressos para o US Open, uma verdadeira corrida, venderam assim demais desde que a Serena anunciou que o US Open seria o último torneio dela, né? Então tá todo mundo ansioso esperando ver a Serena pela última vez em quadra, seja na primeira ou na segunda rodada, né? Então vai estar tenso demais. Eu espero que ela consiga se soltar, que ela consiga se concentrar só no jogo. Boa chance de ganhar, há uma chance real de ganhar, 80 do mundo é a adversária dela. Depois ela pega na segunda rodada a Anett Kontaveit, se ela passar, obviamente ela pega na segunda rodada a Anett Kontaveit, que é a cabeça 2, mas que não está jogando absolutamente nada, então há uma chance ainda. E obviamente a segunda rodada para a Serena seria até menos difícil, eu acho, do que a estreia na questão emocional, né? Ela passou uma rodada e acho que daí ela fica um pouco mais leve e tal, né? Mas acho muito difícil que a Serena vá longe num campeonato tão difícil, tão exigente como é o US Open e com todas as questões emocionais envolvidas. Não acredito que ela passe da primeira semana lá em Nova York, né? E vai ser uma grande perda para o tênis em geral e principalmente para o tênis feminino. Eu vou falar bastante dela, vou escrever um belíssimo artigo, espero, de despedida dela lá no blog do tênis. Porque a Serena, ela mudou a história do tênis. Ela, junto com a Venus, né, as irmãs Williams, mudaram a história do tênis feminino, mudaram a forma de jogar, impuseram um padrão extremamente alto para o tênis das meninas, obrigando todas as meninas a correrem atrás dela e a subirem de nível. E se nós vemos hoje esse excelente nível técnico que o tênis feminino possui, a gente deve demais à competência das duas Williams e de todo o sucesso que elas tiveram, né? Também o fato de virem de uma condição econômica mais difícil, de serem negras, tudo isso trouxe a Serena é uma deusa, né? E a gente tem que venerar a Serena como uma deusa, independente de ela de vez em quando ter atitudes ruins, de frases e posturas, porque ela é uma pessoa emotiva, ela é meio assim mesmo, mas a importância, o peso que a Serena e a Venus tiveram no circuito são enormes e o tênis feminino deve demais a elas, e eu nunca escondi de vocês, eu sou um eterno fã de Serena Williams. Pois bem, minha gente, para encerrar esse podcast, nós recolhemos aqui algumas frases de Bia Haddad Maia, gentilmente cedida para a gente pela Diana Gabani, que é assessora de imprensa da Bia. Ela falando um pouquinho como é que ela está encarando o US Open, né, após vários anos sem disputar a chave principal do US Open, e falando um pouquinho também da oportunidade de jogar duplas e quem sabe jogar as duplas mistas ao lado do Bruno Soares ou do Marcelo Melo. Então ouçam aí um áudio de Bia Haddad Maia, lá direto de Nova York. Bom, para mim
os Grand Slams, eles são torneios especiais. Eu acho que para todo tenista sempre é o sonho e é aquilo que move a gente, né? Desde pequenininho, para a gente pagar o preço de tudo que a gente faz para seguir o dia a dia. E o US Open não é diferente, né? Eu sei que é um torneio que eu não consegui desempenhar bem, então eu tenho muita humildade. Mais uma vez, vou repetir, igual o Wimbledon, né? Eu não passei uma primeira rodada aqui, então a minha expectativa é sim encarar cada jogo de uma forma muito humilde e trabalhar muito duro. Então, assim, independente da quadra, da adversária que eu tiver, eu quero propor as coisas que eu deixei de fazer nos últimos jogos. Eu quero ser corajosa nos momentos que eu tenho que ser corajosa, ser competidora, saber o momento que eu estou vivendo e assumir minhas responsabilidades e trabalhar com muito capricho. Essa que é a minha expectativa e a forma como eu estou encarando esse ano US Open. Isso sim é um desafio, né? Eu acho que a dupla mista, no momento, ela ainda não está confirmada por conta do corpo, do calendário, né? A minha prioridade ela é a simples, depois a dupla e depois vem a dupla mista. Então, tanto o Bruno quanto o Marcelo, ou quem não for jogar, eu vou sempre ser muito sincero, né? Vou priorizar meu corpo. Então, eu só vou entrar se eu realmente estiver 100%. A gente sabe que exige bastante do corpo, né? Você jogar 3 partidas a cada 2 dias não é fácil. A gente sabe que tem jogadores que conseguem ficar muitas vezes no top 20 dos dois, e esse é um dos meus objetivos. Então, para eu conseguir conquistar isso, também é difícil conseguir jogar sempre a dupla mista, mas sempre quando der para compartilhar a quadra com o brasileiro, vai ser um prazer enorme. Eu vou fazer de tudo para conseguir também. Brasileiro, na verdade, tem no mundo inteiro, assim, me surpreende. Até em Doha, quando eu fui jogar, tinha bastante brasileiro. Isso é demais no nosso país. Eu acho que a gente tem uma cultura diferente, eu me sinto abraçada, independente do lugar do país que eu tô. Às vezes a cultura é muito diferente, mas sempre tem um brasileiro, alguém falando português, você se sente já um pouco mais em casa. Foi muito especial sentir durante todos esses últimos torneios que eu joguei, assim, sentir a torcida mesmo, sentir, poxa, o pessoal valorizando o tênis feminino, assistindo, e não só presencialmente, mas também assistindo, né, tanto nas redes sociais, nos canais de transmissão. Isso é muito bacana mesmo, e gostaria de agradecer, gostaria de dizer que para mim sempre uma honra, é um privilégio estar podendo representar vocês todos. Eu trabalho bem duro todos os dias para poder fazer dar certo no horário dos jogos, no momento dos jogos, né, de dar uma forma de entregar tudo ali, porque eu sei que não é só sobre mim, é sobre a minha equipe, meus amigos, as pessoas que me acompanham e todos vocês que estão comigo, e é isso, queria agradecer mesmo. E infelizmente eu não consigo sempre responder todo mundo ou mandar uma mensagem. Peço até desculpa aos que me escreveram e eu não consegui responder, mas de alguma forma, se aí no futuro a gente se cruzar, quem sabe a gente possa se conhecer ou até bater uma bolinha. E queria agradecer mesmo. Muito obrigada. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.